Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada vida que a gente acompanha deixa uma marca. Hoje vamos até Jakarta, Indonésia, a cidade com o maior engarrafamento do mundo e onde, paradoxalmente, há quem viva em palacete e prefira morar em cubículo para não abrir mão de quem ama. Vamos acompanhar Nabila, 32 anos, que trocou uma vida de conforto pelo amor de um homem que não a merecia. O que o marido não sabia é que o homem simples que ele insultou era dono de um império que ele nem conseguiria soletrar. Guardem esse nome, porque antes de acabar, vocês vão entender tudo. Mas antes de começar, veja se já faz parte da nossa família aqui no canal. E nos conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora. Sem mais demora, vamos à história. O que chama a atenção num homem rico quando ele resolve se disfarçar de pobre não é a roupa. A roupa qualquer um consegue escolher. O que entrega é a calma. O jeito de se sentar numa cadeira ruim, sem precisar ajustar a posição. O jeito de olhar para uma parede descascada, sem nenhum desconforto, como quem está acostumado a ser o lugar mais valioso da sala, independente do que o cerca. Pak Harmantio estava assim naquela tarde. Sentado num cômodo de aluguel em Jakarta, camisa de botões amassada, calça escura desbotada na dobra dos joelhos, sandálias de couro que tinham visto dias melhores. Cabelos brancos, rosto de homem acostumado ao sol, e um par de olhos que não combinavam com nada daquilo, aguçados, atentos, do tipo que não ignora nada e não precisa fingir que ignora. Ele olhou em volta devagar, varrendo a tinta descascada, o ventilador enferrujado, o fogão velho que aparecia pela porta entreaberta da cozinha. Não havia julgamento no rosto. Havia algo pior: tristeza. A tristeza silenciosa de pai, que entende mais do que a filha imagina. Em frente a ele, Nabila, 32 anos. O hijab impecável, como sempre era. Nabila era daquelas mulheres que mantêm a compostura mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Mas os olhos entregavam. Havia cansaço ali, o tipo que não passa com uma boa noite de sono. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Em Jakarta, o sistema de aluguel chamado Kontrakan é muito comum nas camadas populares. É basicamente uma casa ou quarto alugado por contrato de longo prazo, geralmente sem mobília de qualidade e com manutenção mínima. Não é o mesmo que pensionato, não é hotel. É um jeito de sobreviver numa cidade onde o metro quadrado custa o que custa e a maioria não tem escolha. Pak Harmantio abriu a boca com cuidado, como quem escolhe as palavras antes de soltá-las. A voz saiu baixa, sem acusação, mas sem leveza também. Por que você está vivendo assim, Nabila? Por que você não fica na sua casa, minha filha? A pergunta pousou no ar como fumaça. Nabila olhou para as próprias mãos. Ela entrelaçou os dedos, soltou, entrelaçou de novo. Não tinha resposta pronta. Ou tinha, mas a resposta envergonhava. 5 anos de casamento. 5 anos de explicações para si mesma. 5 anos convencendo o coração de que aquilo tudo valia a pena. Eu quero começar do zero com o Andika, pai, ela disse, em voz baixa. Acredito que quando a gente constrói junto, fica mais firme. Pak Harmantio ouviu. Não concordou, mas também não rebateu na hora. Ficou olhando para a filha com aquela expressão de quem está somando coisas que ela não sabe que estão sendo somadas. Nabila não estava mentindo para o pai. Ela acreditava mesmo. E esse é o detalhe mais doloroso desta história. Não foi ingenuidade, foi amor. E amor, quando endereçado à pessoa errada, pode fazer uma mulher inteligente agir como se fosse outra. A conversa estava suspensa entre eles quando o som de uma moto chegou do lado de fora. Não chegou, na verdade. Parou, com um estrondo. O descanso lateral foi jogado contra o chão com força desnecessária. Isso já dizia tudo sobre o humor de quem estava chegando. A porta se abriu sem bater. Andika entrou. 36 anos, terno de trabalho com a gravata afrouxada, olhos vermelhos de quem engoliu raiva durante um expediente inteiro e estava esperando chegar em casa para cuspi-la.
Ele jogou a pasta no sofá puído e ergueu o olhar. E viu Pakharmantiu. O rosto de Andika mudou. Não para melhor. Cá entre nós. Tem gente que chega numa sala, vê o sogro e o instinto natural é um sorriso, um aperto de mão, um que bom que o senhor veio. Andika teve um instinto diferente. O instinto dele foi franzir o nariz, como se o ar tivesse mudado de qualidade com a presença daquele homem. Andika varreu Pakharmantiu dos pés à cabeça. A camisa amassada, as sandálias velhas, o jeito tranquilo de quem não tem pressa de nada. Na cabeça de Andika, aquele homem era a encarnação do fracasso. Um velho inútil que nunca tinha dado um centavo de apoio, que nunca tinha aparecido com um negócio, uma indicação, uma ajuda concreta. Um peso. O que Andika não sabia, claro, era com quem ele estava sendo inútil o suficiente para desprezar. "O que esse homem está fazendo aqui?" ele perguntou, em tom alto, como se Pakharmantiu não estivesse na sala ouvindo cada sílaba. Nabila se levantou rápido. "Ele só veio me visitar, Andika, ver como a gente está. Pois está vendo, pode ir embora." Pakharmantiu não se mexeu. Ficou sentado com a postura de quem não precisa provar nada para ninguém. E essa calma, que deveria ter avisado Andika de alguma coisa, não avisou. Porque certo tipo de arrogância tem um defeito de fábrica. Ela é cega exatamente para os sinais que mais importam. Andika foi até a cozinha, abriu a geladeira, viu o que havia lá dentro, fechou com mais força do que precisava e voltou à sala com a energia de alguém que quer uma briga e não se importa muito com o pretexto. Não tem arroz, não tem gás sobrando e tem visita que não trouxe nada. Ele disse isso olhando para Pakharmantiu. "Sabe o que é isso? É um peso a mais numa casa que já está no limite." Nabila fechou os olhos por um segundo. O tipo de segundo que dói. Pakharmantiu ouviu o comentário. Não piscou, não se levantou. Respirou fundo, devagar, e então fez uma coisa que pareceu simples, mas não era. Ele repetiu a pergunta que havia feito à filha. Desta vez em voz um pouco mais alta, como quem quer que o outro também ouça. "Por que Nabila não está na casa dela, Andika?" A pergunta acendeu algo em Andika que já estava na temperatura certa para explodir. Pakharmantiu não atacou, não acusou. Fez uma pergunta simples sobre onde a própria filha estava morando. E isso foi o suficiente para Andika enlouquecer. A raiva que não tem argumento sempre sobe o volume, é o jeito que ela tem de parecer que existe. Andika se aproximou de Pakharmantiu. Ficou de pé na frente do sogro sentado. "O quê? A casa? Aquela casa agora é da minha mãe, está no nome dela. Se o senhor não gosta, eu divorcio sua filha agora mesmo." O silêncio depois disso foi total. Nabila ficou paralisada. Ela havia ouvido Andika dizer coisas duras antes, mas nunca assim. Nunca com aquela clareza. Nunca na frente do pai. A palavra divórcio dita com essa frieza era como uma faca jogada no chão entre todos eles, à mostra para ninguém ignorar. Reparem no corpo de Nabila nesse instante. Os ombros subiram levemente, o reflexo involuntário de quem levou o golpe, mas a coluna não cedeu, ela não encolheu. Ficou de pé, os braços ao lado do corpo, o queixo paralelo ao chão, o tipo de postura que não é coragem ensaiada. É o resultado de anos aprendendo a não desabar na frente de quem quer te ver desabar. Aqui vale uma pausa rápida para entender o peso do que Andika acabou de revelar em voz alta. Na Indonésia, assim como no Brasil, imóvel adquirido durante o casamento não pode ser transferido para terceiro sem assinatura de ambos os cônjuges. O que Andika havia feito meses antes convencer Nabila a assinar um documento com a desculpa de proteção fiscal tinha nome jurídico: cessão obtida por indução. No Brasil, isso abre caminho para anulação. Na Indonésia, a lógica é a mesma, ou seja, o homem que acabou de gritar "a casa é da minha mãe" confessou sem perceber um crime, na frente de uma testemunha. Que, como vamos descobrir, não era exatamente uma testemunha qualquer. Pakharmantiu pousou as duas mãos nos joelhos.
Levantou devagar, com a dignidade vagarosa de quem não tem mais nada a provar para o mundo há muitos anos. Abotoou o botão do meio da camisa, que estava levemente aberto, com um gesto tão calmo que pareceu ensaiado. Não estava. Olhou para Andika, direto nos olhos, não com ódio, com algo mais frio do que ódio, com reconhecimento, o tipo de olhar de quem está arquivando informação. Muito bem, Pakharmantu disse, com a voz de quem fecha uma gaveta. Guarde o que você acabou de dizer. A contagem regressiva começa agora. Andika revirou os olhos. Que contagem, seu velho ridículo? Pakharmantu não respondeu. Virou-se para a filha. Passou a mão sobre o hijab dela com cuidado, como pai que abençoa. Sussurrou algo que só ela ouviu. Depois, caminhou até a porta. Abriu e saiu sem olhar para trás. Andika ficou de pé no meio da sala, satisfeito consigo mesmo. Tinha despachado o velho. Tinha mostrado quem mandava. Sentou-se na cadeira que Pakharmantu havia acabado de deixar e ficou olhando para Nabila com a expressão de quem espera ser congratulado. Nabila entrou no banheiro. Abriu a torneira no máximo. E só então deixou o choro sair. Do lado de fora, Pakharmantu caminhou pelo beco molhado em direção à rua principal. Andika o viu pela janela, caminhando devagar, e riu baixo. Pobre diabo, murmurou, sem perceber o quanto aquela palavra estava errada, porque na esquina da rua principal, encostado discretamente, onde o muro alto bloqueava a visão de dentro da casa, estava um sedã preto, motor ligado, sem fazer barulho nenhum. O tipo de carro que custa mais do que o Contracan inteiro, os móveis dentro e o quarteirão ao redor. Pakhradi, assistente, guarda-costas e braço direito de Pakharmantu, há 23 anos estava de pé, ao lado da porta aberta, levemente inclinado para frente, como se estivesse recebendo um chefe de estado. Pakharmantu entrou no carro, fechou a porta. O ar-condicionado estava na temperatura exata que ele preferia, porque Pakhradi sabia essas coisas sem precisar perguntar. E dentro do carro, longe dos olhos de Andika, a expressão de Pakharmantu mudou. A tristeza saiu. Entrou outra coisa. Não era raiva. Era algo que antecede a raiva e é muito mais eficiente. Decisão. O olhar de quem já sabe exatamente o que vai fazer e está apenas esperando o momento certo para começar. Ele tirou o celular do bolso interno do paletó que estava dobrado no banco. Não o celular simples que tinha usado na visita. O outro, tela maior, capa discreta, o tipo de aparelho que não chama a atenção, mas roda 4 países ao mesmo tempo. O grupo Harmantu negociava participação na empresa onde Andika trabalhava havia quase 4 meses. O dossiê da filial estava em análise desde antes da visita ao Contracan. O que aconteceu naquela sala apenas acelerou o calendário. Ligou para o primeiro da lista de contatos. Atenderam no segundo toque. Preparem tudo, ele disse. Quero os documentos prontos até amanhã. Pakhradi, no banco da frente, não virou. Só anotou mentalmente. O sedã deslizou pela rua sem barulho e sumiu na noite de Jacarta. Nesse momento, Andika estava sentado na mesma cadeira, roendo raiva fria e convencido de que havia vencido alguma coisa. Esse é o tipo de engano mais perigoso que existe. O de quem acha que venceu uma batalha quando nem sabia que estava numa guerra. A noite avançou. Nabila havia saído do banheiro com os olhos vermelhos que ela tentou disfarçar e não conseguiu. Fez chá quente para o marido, o tipo de gesto mecânico que uma mulher aprende a fazer quando o amor vai virando hábito e o hábito vai virando armadura. Andika estava no sofá, mexendo no celular, quando o olho caiu em algo no canto da mesa de centro. Um relógio, velho, pela aparência. Pulseira de couro com a borda descascando, vidro levemente opaco, do jeito que o tempo faz com as coisas. Ele pegou, virou na mão. Balançou como quem segura algo que não tem valor e está procurando confirmar isso. Seu pai deixou o lixo dele aqui, ele disse. Alto, para Nabila ouvir da cozinha. Nabila veio rápido. Reconheceu o relógio,
antes mesmo de chegar perto. Aquele relógio estava no pulso do pai dela desde que ela tinha memória de pai. Desde pequena, ela havia brincado com o ponteiro quando criança. Conhecia o clique da fivela de olhos fechados. Me dá a Andica. Eu guardo e devolvo para ele. Andica ergueu o relógio acima da cabeça, longe do alcance dela, com o sorriso de quem acha graça em segurar algo que o outro quer. Por que você iria guardar bugiganga assim? Joga fora. Andica, por favor. Ele olhou para ela. Olhou para o relógio. E então, num gesto que era menos raiva e mais desprezo, o tipo de coisa que se faz quando se quer provar que pode fazer, Andica jogou o relógio contra o piso de cerâmica. O som foi seco, definitivo. O vidro estilhaçou. Os ponteiros saltaram. A pulseira se partiu ao meio. Nabila deixou escapar um som que não era grito nem choro. Era o som de quem leva um golpe que não esperava. Ela se ajoelhou no chão e começou a recolher os pedaços com as mãos. Tremendo, Andica ficou de pé, olhando para ela ajoelhada no chão, e disse: deveria agradecer. Estava ocupando espaço. Esse gesto não é por acaso. Observem. Um homem que destrói o objeto de valor sentimental do pai da esposa, na frente dela, não está com raiva do objeto. Está mandando uma mensagem. Está dizendo: o que é seu não tem valor aqui. O que é seu pode ser quebrado sem consequência. Essa é a linguagem do controle. E quando ela começa com os objetos, raramente fica só nos objetos. Nabila estava ainda ajoelhada quando a porta do lado de fora se abriu outra vez. Desta vez sem aviso, sem batida, sem hesitação. E aqui está a diferença entre Andica e a mãe dele, que a gente precisa entender para compreender essa família por inteiro. Andica explode. Andica bate porta, grita, quebra coisa, faz barulho. É o tipo de raiva que todos veem de longe e podem se preparar. Ibucite é outra categoria. Ibucite não explode. Ibucite planeja. Ela havia esperado do lado de fora do beco por quase 20 minutos, calculando o momento certo para entrar. Depois que o pai saísse, depois que Nabila estivesse no chão, ela escolheu o momento. E entrou. Ibucite tinha 61 anos e a aparência de quem gastou dinheiro que não era dela para parecer que sempre teve o próprio. Vestido com lantejoulas que capturavam qualquer fonte de luz disponível, brincos de argola dourada, batom de tom forte, ela carregava uma bolsa cara dessas que custam o que um mês de aluguel do Contracan custava e a segurava no antebraço com a postura de quem quer que todo mundo veja que a bolsa é cara. Ela entrou. Olhou ao redor com a expressão de quem entrou num banheiro de posto de gasolina e está se contendo para não comentar. Passou por Nabila ainda ajoelhada no chão sem piscar. Não foi descuido. Ela viu. Escolheu não reagir porque Nabila ajoelhada no chão era exatamente o cenário que ela havia imaginado ao escolher aquela hora para aparecer. Andica se transformou. O rosto que havia acabado de destruir o relógio do sogro virou outro rosto. Filho, obediente, macio. Mãe, que bom que a senhora veio. Ibucite depositou a bolsa sobre a mesa com autoridade e tirou de dentro dela uma pasta. Não era qualquer pasta, era grossa, com documentos. E ela segurou aquilo como quem segura o desfecho de uma história que ela mesma escreveu. Vim trazer o certificado, ela anunciou, com voz de quem faz discurso. A casa está no meu nome. Definitiva, registrada, acabada. Aqui, o brasileiro precisa de um contexto importante. Na Indonésia, assim como no Brasil, imóvel adquirido durante o casamento é em princípio bem conjugal. Para transferir esse bem para um terceiro, é necessária a assinatura de ambos os cônjuges, além de registro em cartório. O que Andica havia feito meses antes, convencendo Nabila a assinar um documento com a justificativa de proteção fiscal, era tecnicamente uma cessão de direitos conjugais obtida por indução. No Brasil, isso configuraria nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, com possibilidade de ação anulatória.
Na Indonésia, a legislação de bens matrimoniais segue lógica semelhante. O que Ibu Siti estava comemorando era um crime disfarçado de burocracia. Nabila se levantou do chão devagar. Os cacos do relógio ainda estavam espalhados à sua volta. Ela olhou para a sogra, olhou para o marido, esperou. Ibu Siti continuou. E enquanto eu estiver aqui, quero deixar claro, essa menina. Ela apontou para Nabila com o queixo, sem se dignitar a usar o nome. Essa menina nunca foi boa o suficiente para o meu filho. Trouxe família pobre dentro de casa. Trouxe problema. Trouxe a energia ruim de gente que não tem nada a oferecer. Andika assentiu. Não disse nada que contradissesse. Era esse o padrão. Sempre havia sido. Manda ela embora hoje, Ibu Siti disse para o filho. Essa locação também foi paga com dinheiro seu. Ela não tem direito a nada aqui. Nabila abriu a boca. O último aluguel foi pago do que sobrou da minha reserva, porque o salário do Andika... Fique quieta. Ibu Siti nem levantou o tom. Disse aquilo como quem desliga o som de um aparelho. Você está inventando história para parecer vítima. Isso é o que mulheres como você fazem. Andika olhou para a porta. Depois olhou para Nabila. Você ouviu. Vai embora. 5 anos de casamento, 5 anos de refeições servidas, de silêncio engolido, de sonhos adiados com a promessa de que depois ia melhorar. 5 anos construindo uma vida que, no final das contas, era a vida de outra pessoa, montada em cima da dela. E tudo isso encerrado com vai embora, dito num tom de quem manda embora, um entregador que trouxe o pedido errado. Nabila os olhou. Os dois, em silêncio, e então fez algo que nenhum dos dois esperava. Ela não chorou, não pediu, não negociou. Entrou no quarto, abriu a única mala que havia trazido quando se mudou para ali, e começou a dobrar as próprias roupas com o cuidado de quem não tem pressa, não porque estava tranquila, mas porque havia decidido que não entregaria a eles nem a fragilidade do movimento apressado. Ela pegou os documentos que eram seus, apenas os documentos. Não tocou em nada que tivesse sido comprado com dinheiro dele, que na prática era quase nada. Fechou a mala, ergueu, saiu do quarto olhando para frente. Na sala, Ibu Siti e Andika a assistiam como quem assiste a um espetáculo. A sogra com os braços cruzados, o marido encostado na parede. Nabila parou na porta por um segundo, não para dar uma última fala dramática, apenas para respirar o ar daquele lugar uma última vez, como quem sabe que não vai voltar e quer registrar. Espero que vocês sejam felizes com o que escolheram, ela disse, quieta, e saiu. A chuva começou quando ela dobrou a primeira esquina. Jacarta tem esse hábito. A cidade chove sem aviso, pesado, como se o céu não soubesse fazer as coisas pela metade. Nabila caminhou na chuva sem abrir guarda-chuva porque não tinha guarda-chuva. A mala ficou encharcada, o hijab foi grudando no pescoço, a água escorria pelo rosto e se misturava com outra coisa que ela não tentou segurar mais. Para quem nunca viu, Jacarta tem uma característica brutal que quem é do Brasil talvez não saiba. A cidade é cruzada por um sistema de drenos abertos, os cali, que nos dias de chuva forte viram rios de água barrenta. Caminhar por certas ruas durante uma chuva assim exige atenção constante. Não tem como andar olhando para baixo, tem que continuar de frente. Nabila andou de frente. No fim de um beco mal iluminado, ela parou. Tirou o celular de dentro da bolsa, envolto num pano para não molhar, com o cuidado de quem protege as coisas que importam. Olhou para a tela. Procurou um número que não havia chamado para pedir ajuda em 5 anos e ligou. Dentro do Kontrakan, Andika ficou olhando para a porta fechada por um momento. Depois, acendeu um cigarro. Ibu Siti foi se sentar no lugar melhor da sala, comentando sobre o que ia fazer com o espaço agora que ele estava livre. O olho de Andika caiu no chão. Os pedaços do relógio ainda estavam lá. A maioria. Nabila havia recolhido os que conseguiu.
Mas o fundo de metal do mecanismo havia deslizado sob o sofá e ficou para trás, à mostra, com a pulseira partida ao lado. Andika o catou. Mais por hábito do que por curiosidade. Virou o pedaço na mão. Havia uma inscrição gravada na tampa traseira, muito pequena, fina, com um número de série longo e um nome de fabricante que ele não reconheceu de imediato. Ainda com o cigarro no canto da boca, ele pegou o celular e digitou o nome e o número de série no buscador. Os resultados carregaram. O cigarro caiu do canto da boca. Não porque ele abriu a boca de espanto, embora também tenha feito isso. Caiu porque a mão que o segurava parou de funcionar direito. As informações na tela não faziam sentido imediato. Ele leu de novo. Depois, mais uma vez. Depois, foi até o final do artigo para confirmar o preço que aparecia no título, porque zeros demais num número fazem o cérebro humano procurar o erro antes de aceitar o número como real. Não havia erro. O relógio que ele havia jogado contra o chão era uma peça de edição limitada, produzida por um dos fabricantes mais antigos da Suíça, em série de menos de 20 exemplares no mundo. O último exemplar idêntico a esse havia sido leiloado por um valor que comprava, sem exagero, uns 200 apartamentos daquele Kontrakan. 200. Com mobília. E ainda sobrava. Aqui tem um detalhe que o brasileiro em geral desconhece completamente. Existe um mercado de relógios de colecionador que nada tem a ver com a ideia comum de relógio caro. Não estamos falando de ouro ou diamante. Estamos falando de mecânica. Os grandes fabricantes suíços produzem em séries limitadíssimas relógios cujo mecanismo interno tem centenas de peças menores que 1 milímetro. Cada exemplar leva anos para ser construído por um único relojoeiro. O valor não está no material, está na irreprodutibilidade. É a diferença entre uma pintura impressa e a pintura original. E o dono desse tipo de objeto raramente exibe. Justamente porque quem realmente tem não precisa mostrar. Pak Harmantio havia usado aquele relógio com camisa amassada e sandália velha. E Andika havia jogado no chão de cerâmica com a mesma displicência com que jogaria um copo de plástico descartável. Andika foi de joelhos, catando os cacos com mãos trêmulas. Tentou encaixar o vidro. Tentou juntar os ponteiros. Era inútil. Uma peça assim, quebrada assim, não se conserta com boa vontade e vontade de consertar. Conserta com dinheiro. Muito mais dinheiro do que ele teria em muitas vidas trabalhando onde trabalhava. E Buciti veio da sala. O que foi? O que houve? Andika não conseguiu responder. A garganta havia fechado. Se o sogro tinha um relógio daquele, o que mais o sogro tinha? A pergunta bateu na cabeça de Andika como um martelo em prego enferrujado. Quem era exatamente aquele homem que havia estado sentado naquela cadeira de madeira, ouvindo os insultos com a calma de quem sabe que pode se dar ao luxo de não reagir? Lá fora, a chuva de Jacarta continuava caindo pesada. No tipo de noite em que a cidade parece estar lavando alguma coisa. E, em algum ponto da cidade, dentro de um sedã preto que deslizava em silêncio por uma avenida molhada, Pak Harmantio estava ao telefone com sua equipe jurídica, com a mesma tranquilidade com que havia bebido o chá que Nabila havia servido no Kontrakan. O jogo havia começado. Andika só não sabia que estava jogando. A manhã seguinte chegou com o tipo de sol que Jacarta empurra pela janela sem pedir licença. Andika não havia dormido. Havia ficado sentado à mesa de centro com os cacos do relógio organizados à frente dele como peças de um quebra-cabeça que ele não tinha capacidade de montar. Tentou dormir. Não conseguiu. Tentou convencer a si mesmo de que o relógio era réplica. Tentou. Também não conseguiu. O peso daquela noite estava estampado no rosto dele quando ele saiu para o trabalho. Olhos inchados, paletó passado às pressas, o tipo de aparência que denuncia alguém que carregou pensamento pesado até o amanhecer. No trajeto de moto,
Ele construiu o argumento que precisava para sobreviver ao dia. O relógio era falso. Tinha que ser. Homem com roupa daquela, caminhando por beco daquele, pegando transporte público, aquele homem não tinha relógio de colecionador suíço. Era impossível. A internet era cheia de réplicas bem feitas. O número de série, provavelmente, era copiado do modelo original. Isso era o que acontecia. Era isso. E olha que eu tento ser neutro. Quando a gente começa a construir argumento longo para se convencer de algo simples, já é sinal de que no fundo sabe a resposta. Andika sabia. Só não estava pronto para aceitar o que a resposta significava. Ele chegou ao escritório com o passo de quem tenta parecer normal, sem muita convicção. Cumprimentou o segurança com um aceno. Entrou no elevador. Apertou o botão do andar dele. E então, o interfone da recepção chamou. O diretor queria vê-lo. 15º andar. Agora. O estômago de Andika caiu junto com a velocidade do elevador subindo. Ele havia passado os últimos meses fazendo o tipo de trabalho que parece eficiente, mas não é o trabalho de quem está sempre ocupado sem entregar muito. O desempenho havia escorregado. Relatórios atrasados, metas não batidas. Ele sabia disso. E sabia que o diretor sabia. O que ele não sabia era se o recado de hoje era advertência ou demissão. Quando a porta do escritório executivo se abriu, Andika estava preparado para o pior. O diretor estava de pé, sorrindo. Andika, que bom. Tenho uma notícia excelente para você. Reparem, esse é o momento em que qualquer pessoa razoável deveria desconfiar. Você não dorme a noite toda com medo de ser demitido, sobe com o coração na garganta e o chefe recebe você com um sorriso largo. Andika não desconfiou. Andika sentiu o estômago subir de volta ao lugar e sorriu também. A promoção foi anunciada com todos os detalhes. Chefe de filial, operação central, salário triplicado, carro da empresa, acesso total ao fundo operacional da unidade. Andika saiu daquela sala 2 palmos acima do chão. Telefonou para Ibucity no corredor. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. Disse que sabia, que sempre soube, que era só questão de tempo. Disse também que o apartamento que estavam alugando temporariamente era pequeno demais para um filho nessa posição. Disse que a casa precisava de reforma, que o mármore do piso estava ultrapassado, que ela havia visto um lustre de cristal numa revista e que com certeza combinaria com o corredor de entrada. Andika ouviu tudo isso e disse que sim para tudo. Esse é o padrão. Não é malícia pura. É fraqueza vestida de generosidade. Um filho que não aprendeu a dizer não para a mãe e descobriu tarde demais que dizer sim para tudo tem um custo que não aparece na conta imediatamente. O custo apareceu em forma de números. A reforma que Ibucity queria custava muito mais do que o novo salário comportava. Andika olhou para o fundo operacional da filial. Olhou para os processos de aprovação que pareciam simples demais para o volume que controlavam. E começou a fazer o cálculo errado. Contexto importante aqui. E não apenas para entender a história, para entender o tamanho da burrice. Na Indonésia, assim como no Brasil, desvio de verba por gestor em posição de confiança não é mero erro contábil, é crime, com pena agravada exatamente por causa dessa posição de confiança. No Brasil, chamaria de peculato ou estelionato qualificado. Em qualquer lugar do mundo, seria do tipo de coisa que pessoas que estudaram 2 minutos de direito sabem que não se faz. Andika não havia estudado esses 2 minutos. Ou havia estudado e decidiu que não se aplicava a ele, que é o erro mais caro que existe. A primeira transferência foi pequena. Pequena o suficiente para parecer erro de lançamento caso alguém perguntasse. Andika esperou uma semana. Ninguém perguntou. A segunda foi um pouco maior. Outra semana. Silêncio total. O sistema parecia dormindo. Na terceira, ele já não fazia mais a pausa de espera. Assinava as ordens de pagamento com a segurança artificial de quem se convenceu de que vai devolver antes de alguém notar.
Era a lógica do só dessa vez, que nunca é só dessa vez, e que, nesse caso, havia se tornado uma rotina de 6 semanas seguidas. Em nenhum momento ele imaginou que cada transferência estava sendo registrada em tempo real numa tela que não era a dele, numa sala a muitos quarteirões de distância. Pak Harmantio olhava para um monitor que mostrava as movimentações da filial com a atualização de um sistema bancário sério. Ao lado dele, Pak Hadi, e um auditor que havia passado os últimos anos especificamente treinado para encontrar exatamente esse tipo de coisa. Pak Harmantio não ordenou bloqueio, não ligou para a filial, não mandou aviso, serviu-se de chá. Havia frieza naquilo. A frieza de quem aprendeu, ao longo de muitos anos, que justiça e bondade raramente chegam juntas ao mesmo lugar e que às vezes é preciso escolher uma. Deixa ele achar que está seguro, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Quanto mais alto ele sobe, mais longe ele cai. Pak Hadi anotou. O auditor continuou registrando. Andika, nesse exato momento, estava numa loja de lustres escolhendo o modelo de cristal que a mãe havia marcado na revista. 2 semanas depois, a casa estava reformada. Pilar com acabamento dourado. Estátua de leão na entrada, 2 estátuas. Na verdade, uma de cada lado do portão, do tipo que grita para os vizinhos que o dono confundiu imponente com noturno assustador. Lustre de cristal que pesava mais do que a decoração inteira do Contracan onde Nabila havia vivido. Ibu-Siti percorreu cada cômodo com os braços abertos, comentando com quem quisesse ouvir que havia esperado muito tempo por aquilo e que finalmente havia chegado ao lugar que sempre mereceu. Ela enviou convites para todo mundo que conhecia, e para alguns que ela nem gostava muito, só para ter plateia. A noite da festa chegou, com música alta e mesas cheias. Os convidados eram uma mistura de vizinhos do condomínio, conhecidos de Arizan, que é como se chamam os grupos de economia coletiva que as mulheres indonésias frequentam. Algo parecido com a nossa poupança em grupo, mas com muito mais fofoca envolvida e alguns colegas de trabalho de Andika que foram por obrigação social. Andika circulava com o terno novo que havia comprado com dinheiro que não era exatamente seu, recebendo parabéns com a postura de quem acha que conquistou algo. E então, um táxi parou na frente do portão. A porta se abriu. Desceu Nabila. Ela havia recebido mensagens de Andika nos dias anteriores, cobrando documentos do processo de divórcio. Ela veio trazer. Simples assim. Não veio para a cena, não veio para confronto. Veio cumprir o que havia prometido ao próprio código de conduta interno. Encerrar isso com dignidade e seguir em frente. Mas a entrada dela parou algumas conversas. Não porque ela estava exuberante. Era o oposto. Ela usava um vestido longo de tecido simples, hijabe discreto, nenhuma joia. E mesmo assim, havia algo nela que fazia os outros ajustarem o olhar. Era a postura. Os ombros levados para trás sem esforço. O queixo nivelado, não erguido com arrogância, apenas reto. As mãos soltas ao lado do corpo, abertas, sem tensão. A postura de quem resolveu consigo mesma que não vai encolher mais e cujo corpo já aprendeu isso tão bem que não precisa mais de esforço consciente para sustentá-la. Há uma diferença entre uma mulher que tenta parecer forte e uma mulher que ficou forte. Nas que tentam, a rigidez entrega. Nas que ficaram, a leveza entrega. Nabila estava levíssima. Ibu-Siti a viu chegar e caminhou na direção dela antes que ela chegasse à entrada. Veio mendigar comida, foi? Está com fome lá fora? Alguns convidados ouviram. Alguns olharam. Nabila não respondeu imediatamente. Entregou a pasta com os documentos para Andika, que havia se aproximado. Disse apenas que havia trazido o que foi pedido e que queria encerrar tudo da forma mais limpa possível. Ibu-Siti não aceitou encerramento limpo. Nunca havia aceitado qualquer coisa silenciosa quando havia plateia disponível.
Ela tomou a pasta da mão do filho e, num gesto que foi claramente calculado, derrubou um prato de comida na direção dos pés de Nabila. Molho escuro manchou a barra do vestido. "Limpa isso", Ibu-Siti disse, apontando para o chão. "Mulher pobre tem que saber limpar." Algumas risadas nervosas. Alguns olhares que não sabiam onde pousar. Nabila olhou para o chão, olhou para a sogra, olhou para o marido, que estava do lado de Ibu-Siti com o semblante de quem não vai dizer nada. E então algo aconteceu que ninguém ali esperava. As luzes da casa apagaram. Não o tipo de queda de energia que apaga o bairro todo. Só a casa. As residências ao redor continuavam iluminadas. A rua estava normal. Só aquele endereço havia ficado às escuras, como se alguém tivesse cortado especificamente aquele fio. A música parou. O frigobar parou. O lustre de cristal, que havia custado uma fortuna, ficou pendurado e escuro acima de todos. A peça mais cara da noite, instalada especificamente para impressionar, agora era uma escultura sem função numa sala sem luz. A testemunha mais cara e mais inútil da festa. Os convidados começaram a murmurar. Andika gritou para alguém verificar o disjuntor. Mas antes que alguém chegasse lá, 3 faróis de carro cortaram a escuridão vindo da rua. 3 sedãs pretos entraram pelo portão aberto em fila, bloqueando a saída. As portas se abriram ao mesmo tempo. Homens de terno desceram, seguidos de um advogado com pasta e postura de quem faz isso com frequência suficiente para não sentir desconforto. Andika correu até o portão. "O que é isso? Quem autorizou entrar aqui?" O advogado não se moveu na direção de Andika. Ficou parado, abriu a pasta e começou a ler em voz alta, com o volume calculado, para que todos os convidados ouvissem com clareza. O terreno onde aquela casa estava construída era patrimônio do Harmantiu Group, cedido por contrato de direito de superfície de longo prazo. A cláusula 17 do contrato proibia reformas estruturais sem autorização escrita do proprietário do solo. A reforma realizada havia violado essa cláusula de forma integral. Resultado: cancelamento imediato do direito de uso. Desocupação obrigatória a partir dessa data. Andika ficou com a boca aberta. "O certificado está no nome da minha mãe. A casa é nossa." O advogado respondeu com calma que o certificado cobria a construção, não o solo. E sem o solo, a construção não tem onde ficar. Ibu-Siti gritou. Tentou avançar em direção ao advogado. Foi contida pelos assistentes de segurança que haviam descido dos carros. Os convidados recuavam. Alguns já estavam saindo discretamente, fingindo que precisavam ir ao banheiro e não voltando. Aqui entre a gente, em Jacarta, como no Brasil, a velocidade com que uma pessoa encontra urgência no banheiro é diretamente proporcional ao nível de confusão que está prestes a explodir na sala de estar. A festa que deveria ser a coroação de Ibu-Siti estava virando o cenário do seu desmoronamento. Nabila havia ficado parada durante tudo isso, assistindo. Pak Hadi saiu de um dos carros e caminhou em sua direção com a inclinação de cabeça que ele sempre usava quando se dirigia a ela. Abriu a porta traseira do sedã. Sem dizer muita coisa, Andika viu isso. Viu o assistente mais próximo do seu sogro abrindo a porta de carro para a mulher que havia acabado de expulsar de casa. O cérebro de Andika estava processando rápido demais para processar direito. Nabila entrou no carro. O sedã saiu devagar, passando por entre os outros carros bloqueados. E quando dobrou a esquina, a única coisa que Andika conseguiu ver foi a luz traseira vermelha sumindo na noite de Jacarta. Nessa noite, Andika e Ibu-Siti dormiram num quarto de hotel mediano porque não havia mais casa para voltar. Os pertences que puderam pegar às pressas couberam em 2 malas. Ibu-Siti chorou com raiva. Andika ficou em silêncio olhando para o teto. E a pergunta que ele não conseguia tirar da cabeça não era sobre a casa, nem sobre o relógio, nem sobre o advogado. Era sobre quem era Pak Harmantiu. Essa pergunta ia ter resposta, mais rápido do que ele imaginava. O processo de divórcio correu.
Nabila compareceu acompanhada de um advogado jovem que parecia comum até que abria a boca. Andika foi com Ibu-Siti e com a convicção de que ainda havia algo a ganhar. A sessão de mediação chegou na parte de divisão de bens. Andika fez a conta rápida. A casa havia sido tomada. O relógio estava quebrado. O dinheiro desviado estava circulando em obra que já não existia mais como propriedade deles. O que sobrava? A loja. Nabila havia mantido desde o começo do casamento uma loja de tecidos num centro comercial movimentado. Andika sempre havia ignorado aquele negócio. Achava pequeno demais para se interessar. O que ele não sabia e nunca se deu ao trabalho de descobrir é que a loja funcionava sob proteção silenciosa. Um fiador corporativo garantia os fornecedores e segurava os vencimentos fiscais negociados. Era a mão invisível do pai dela, mantendo a filha à tona enquanto ela aprendia a tocar um negócio. Com a troca de titularidade, essa garantia se desfazia automaticamente. Tudo que estava represado viraria avalanche. Quero a loja, ele disse ao mediador. Compensação pelos anos que meu salário sustentou a casa. O advogado de Nabila ergueu uma sobrancelha discreta. Disse com cuidado que Andika deveria considerar que transferir a titularidade da loja significava assumir também todas as obrigações vinculadas ao negócio. Andika ignorou. Ibu-Siti sussurrou. É a armadilha dela, não cai, e ele ergueu o queixo. O mediador olhou para Nabila. A senhora confirma a sessão? Nabila olhou para Andika. Ficou olhando por um momento mais longo do que o necessário para responder. Havia algo naquele olhar que não era ódio nem piedade. Era a expressão quieta de quem tomou uma decisão e está prestes a deixar o outro tomar a decisão errada com plena consciência de que é errada. Ela havia sabido das dívidas há meses. O advogado havia explicado tudo em detalhe. Impostos acumulados em 5 anos. Fornecedores com garantia que dependia de um fiador que não seria mais o fiador se a titularidade mudasse. Era uma estrutura cuidadosamente montada que funcionava enquanto quem a sustentava queria que funcionasse. Nabila poderia ter avisado Andika, deixado escapar alguma coisa, dado um sinal. Não deu. Isso aqui é importante e merece ser dito com cuidado. Nabila não mentiu, não escondeu documentos, não falsificou nada. Ela apenas não correu para proteger um homem que havia passado 5 anos não a protegendo. Há uma diferença grande entre fazer o mal e simplesmente parar de fazer o bem a quem não merece mais. Nabila parou de fazer o bem e deixou o karma fazer o trabalho dele. O silêncio na sala de mediação durou talvez 3 segundos. Ibu-Siti estava prestes a sussurrar alguma coisa para o filho quando Nabila abriu a boca. Confirmo. A voz saiu firme, sem hesitação, sem nenhum tremor que indicasse arrependimento ou dúvida. Os dedos dela estavam cruzados sobre a pasta, imóveis, os ombros levados para trás como sempre, olhar direto no mediador, não no ex-marido. A postura de quem encerrou uma conta e está aguardando o recibo. Esse detalhe importa. Ela não olhou para Andika quando disse confirmo. Olhou para o mediador, porque confirmar não era uma resposta a Andika, era uma decisão administrativa. E Andika havia deixado de ser relevante o suficiente para receber um olhar direto no momento em que ela encerrava o último vínculo entre eles. Andika saiu da audiência com Ibu-Siti celebrando baixinho. Foram direto ao centro comercial para inspecionar o que agora era dele. O portão de aço da loja estava fechado. Andika achou estranho. Eram 2 da tarde num dia útil. Ele segurou o cadeado com a mão, avaliando como abrir, quando 2 carros de repartição pública pararam na frente, seguidos de uma van. Homens com crachá de agente tributário desceram com uma pasta grossa, perguntaram se ele era o novo titular. Ele confirmou com orgulho, até endireitou os ombros. O tipo de gesto que alguém faz quando está prestes a receber algo bom e quer que todos vejam que estava esperando por isso.
Se Andika soubesse o que estava dentro daquela pasta, teria dito não, dado meia volta e passado o resto do dia fingindo que nunca tinha ouvido falar de loja nenhuma. Mas não sabia. Então, endireitou os ombros e sorriu para o agente. Eles entregaram a notificação de execução fiscal. 5 anos de imposto sobre valor agregado e imposto de renda empresarial não recolhidos. Mais multa de atraso com juros que havia dobrado o valor original. Da van, desceram os representantes dos fornecedores de tecido importado. A loja havia operado com sistema de consignação garantida por um fiador corporativo. Com a mudança de titularidade, o fiador havia encerrado a garantia. Todas as peças em estoque precisavam ser pagas à vista imediatamente ou seriam recolhidas. Andika ficou no sol de Jacarta, segurando papéis que somavam uma dívida maior do que tudo que ele havia ganhado na vida inteira. Para quem não sabe, o sistema de consignação comercial é comum em mercados de tecido e moda no Sudeste Asiático. O fornecedor entrega a mercadoria, o lojista vende e repassa o valor. O fiador garante o pagamento caso o lojista não consiga. Quando o fiador sai, o fornecedor cobra tudo de uma vez. É um sistema que funciona perfeitamente para quem tem o fiador certo e quebra tudo de uma vez quando esse fiador decide sair. Os agentes tributários começaram a colar os avisos de autuação na porta da loja. E Bucite, que havia chegado junto, estava branca como cal. Andika jogou os papéis no chão. Depois os recolheu porque percebeu que jogar não adiantava. Ficou olhando para os adesivos colados no portão de aço. A loja que ele havia arrancado de Nabila como compensação era, na prática, uma bomba, e ela havia acabado de explodir na mão dele. Os dias que se seguiram foram de desorganização total. Andika estava sendo pressionado pelos credores da loja, ao mesmo tempo em que tentava manter a aparência de normalidade no trabalho. Dormia mal, comia mal. Chegava ao escritório com o mesmo paletó dias seguidos porque havia se esquecido de levar o outro para a lavanderia. E então veio o aviso. O grupo empresarial havia concluído uma reestruturação societária. O novo acionista majoritário faria uma visita de inspeção à filial. Toda a equipe deveria estar presente. Andika passou horas da noite anterior refazendo relatórios. Ajustou alguns números que não estavam bonitos. Praticou a apresentação. Borrifou perfume caro em excesso, o tipo de coisa que se faz quando se quer parecer algo que não se é mais. Na manhã da visita, a equipe se posicionou no saguão. Andika estava na fila de recepção, tentando controlar a respiração. Os carros chegaram. As portas se abriram. Saiu Pak Harmantio, não o Pak Harmantio da camisa amassada e da sandália velha. Esse estava de terno grafite com corte impecável, a camisa branca abotoada até o colarinho, os sapatos de couro escuro engraxados com o tipo de cuidado que transforma calçado em declaração. Os cabelos brancos estavam penteados para trás. A postura era de quem ocupa espaço por direito, não por imposição. Cada passo que ele deu no saguão ecoou de um jeito diferente do que o barulho dos passos de qualquer outra pessoa. E então, logo atrás dele, saiu do segundo carro uma mulher de blazer sóbrio e hijab moderno, segurando um tablet, com a naturalidade de quem usa aquilo como extensão do próprio pensamento. Nabila. Ela caminhava com a cabeça nivelada e os olhos à frente, no jeito de quem sabe exatamente para onde vai e não precisa verificar se está sendo observada, porque ela sabia e não precisava verificar. O diretor da filial adiantou-se para cumprimentar Pak Harmantio. Apresentações foram feitas. Pak Harmantio agradeceu com economia de palavras e caminhou direto para a sala de reuniões. A equipe seguiu. Andika seguiu junto, ainda processando o que seus olhos estavam vendo. Na sala de reuniões, o diretor explicou a estrutura da aquisição. O grupo Harmantio havia comprado a participação majoritária da empresa.
Pak Harmantiu era agora o principal acionista e comissário. Nabila Harmantiu, na qualidade de diretora executiva do grupo, acompanharia a auditoria da filial. Andika estava sentado 3 cadeiras abaixo de Pak Harmantiu. O mesmo homem que ele havia empurrado para fora do Contracan. O mesmo homem que havia ouvido a ameaça de divórcio sem piscar. O mesmo homem cujo relógio ele havia destruído por pura maldade gratuita. Esse homem acabava de comprar a empresa onde Andika trabalhava. Observem a postura de Andika nesse momento. Os ombros desceram, a coluna encurvou levemente. As mãos foram para o colo. É a linguagem física de quem perdeu o chão sem ter para onde cair. O corpo entende antes da mente o que está acontecendo. Chegou a vez da apresentação. Andika se levantou, abriu o arquivo. Estava prestes a falar quando Pak Harmantiu ergueu a mão, devagar, e ele se calou automaticamente. Não precisamos da apresentação, Pak Harmantiu disse, com a voz tranquila de quem fez a mesma frase muitas vezes em salas assim. Já temos os relatórios corretos. Nabila tocou um botão no tablet. A tela atrás de Andika trocou de slide. Não apareceu gráfico de vendas. Apareceram extratos bancários, transferências, datas, valores, nomes de fornecedor de lustre, nome de construtora, nome de empresa de mármore. Tudo com o nome de Andika como autorizador. Tudo com data, hora e destino final rastreado. O total estava no rodapé da última página, em números grandes. A sala ficou completamente silenciosa. Pak Harmantiu não levantou a voz. Não gesticulou. Leu a situação como se estivesse descrevendo o tempo lá fora. Isso não é erro de administração. É desvio intencional de verba corporativa. O processo criminal já foi protocolado esta manhã. Andika tentou falar. Saiu algo sobre empréstimo temporário, sobre intenção de devolver, sobre contexto. Nabila o interrompeu antes que ele chegasse na terceira palavra. Ela citou os artigos violados com a naturalidade de quem estudou aquilo e não precisa consultar nada para lembrar. A porta da sala se abriu. 2 policiais uniformizados entraram com a ordem de prisão. Andika olhou para Pak Harmantiu. Os olhos de Andika pediam alguma coisa. Misericórdia, talvez. Reconhecimento. Algum sinal de que havia algo pessoal ali que poderia ser negociado. Ele chegou a abrir a boca para chamar de sogro. Pak Harmantiu o olhou de volta com uma expressão que não tinha ódio dentro. O que tinha era distância. A distância de quem olha para algo que passou de relevante há tempo suficiente para não mais sentir raiva, apenas consequência. Eu não tenho genro ladrão, ele disse, com simplicidade de frase que dispensava tom dramático. As algemas foram colocadas. O som delas fechando foi o único som na sala durante aqueles segundos. Andika foi retirado pela mesma porta que havia entrado 20 minutos antes, com a missão de fazer uma apresentação que salvasse o emprego. Passou pelos mesmos corredores, pelos mesmos colegas, pelo mesmo saguão. Nabila ficou na sala, fechou o arquivo no tablet, ergueu os olhos para o diretor e disse que continuariam com a pauta de auditoria. Como se alguém tivesse apenas saído para buscar café e a reunião fosse seguir normalmente. Isso aqui é aula. A mandíbula firme, o pescoço relaxado, o tablet fechado com um clique seco, não é frieza de quem não sente. É a postura de quem sentiu tudo que tinha para sentir numa noite de chuva, carregando uma mala, e já processou, já encerrou. O que restou foi clareza. Do outro lado da cidade, Ibucity recebeu a notícia do filho pelo telefone de um colega que havia visto a prisão e ligado por pena. Ela estava no quarto de hotel com as malas já quase prontas. Ela ouviu. Ficou um momento parada. E então, em vez de ligar para advogado ou correr para onde o filho estava, começou a pegar as joias que havia guardado debaixo do colchão. Esse detalhe diz mais sobre Ibucity do que qualquer coisa que ela disse ou fez até agora.
instinto de sobrevivência que não inclui o filho. Ela calculou que, se ficasse, poderia ser arrastada para a investigação. A reforma da casa havia sido feita com o dinheiro desviado. Ela havia pedido a reforma. Em algum ponto disso, o nome dela aparecia. Ela encheu uma mala. Não levou nada de Andica. Nenhuma peça de roupa, nenhum documento, nada. Levou tudo que era dela. Joias, dinheiro em espécie que havia acumulado dos repasses mensais que Andica lhe dava sem questionar, e um relógio de pulso caro que havia comprado no mês anterior com cartão que ainda não havia sido bloqueado. O plano era simples: sair da cidade, cruzar para outra ilha, sumir. Para quem não sabe, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, com mais de 17 mil ilhas. Essa geografia faz com que o país tenha um sistema de terminais de balsa e navio que é, essencialmente, a rede rodoviária do mar. Para muitos indonésios, pegar barco é tão rotineiro quanto pegar ônibus no Brasil. E para quem quer desaparecer rapidamente dentro do próprio país, a lógica de ir pelo mar sem deixar passagem aérea registrada faz sentido. Ibu City foi para o terminal portuário. O lugar estava cheio, barulhento. O tipo de caos organizado que tem cheiro de diesel e maresia e vozes em 5 sotaques ao mesmo tempo. Ibu City entrou naquele ambiente com o vestido de lantejoulas que havia usado na festa e os brincos dourados que desciam até o pescoço porque, na pressa de fugir, ela havia esquecido de trocar de roupa. Uma mulher de 61 anos carregando mala grande, brilhando como árvore de Natal em terminal de balsa lotado, circulando com a expressão de quem está com pressa e, ao mesmo tempo, tentando não parecer que está. O tipo de camuflagem que só funciona se ninguém tiver olhos. Na fila de embarque, havia inspeção de bagagem. Protocolo padrão para passageiros com volumes grandes, especialmente em viagens entre ilhas. Um agente alfandegário jovem pediu que ela abrisse a mala para verificação de rotina. Ibu City tentou argumentar. Disse que era viagem particular, que não havia nada a declarar, que estava atrasada. O agente foi educado e firme. A mala foi aberta. O agente viu as joias, o dinheiro em espécie, o relógio, pediu a documentação de origem dos itens, comprovante de compra, nota fiscal. Qualquer documento que comprovasse a procedência legal de ativos que, somados, ultrapassavam em muito o limite de transporte declarado permitido por lei. Ibu City não tinha documentação para nada. As joias haviam sido compradas em épocas diferentes, com dinheiro que nunca tinha sido declarado. O dinheiro em espécie não tinha origem rastreável. O relógio havia sido comprado com cartão, que possivelmente já estava bloqueado no processo contra Andica. O supervisor foi chamado. Depois, a fiscalização financeira do porto. A bagagem inteira foi retida. O nome de Ibu City foi cruzado no sistema e apareceu vinculado ao processo de desvio corporativo que havia sido protocolado horas antes. Ela foi conduzida à sala de detenção administrativa enquanto a situação era verificada. Nenhuma algema, nenhum drama de delegacia, apenas uma sala fria, uma cadeira e um formulário de notificação de retenção de ativos colocado à sua frente. Ibu City ficou olhando para aquele formulário com o tipo de expressão que aparece quando o roteiro que a pessoa havia escrito para si mesma, de repente para de funcionar, e ela percebe que não escreveu alternativa. Tudo que havia acumulado nos últimos meses, as joias, o dinheiro, a sensação de que havia saído por cima, estava retido numa mesa de metal cinza. Ela havia ido ao porto para desaparecer. Acabou ficando, só que sem os recursos que achava que levaria consigo. Não resisto a esse comentário. Ibu City havia passado 61 anos cultivando a arte de sair de situações difíceis às custas de outras pessoas. E no momento em que precisou sair por conta própria, sem filho para usar como recurso, sem marido,
Sem rede, ficou presa num porto com uma mala cheia de joias, sem nota fiscal. O talento que ela achava que tinha nunca foi talento. Era parasitismo com roupagem de esperteza. Quando a fiança foi estabelecida e ela pôde sair dias depois, sem os bens retidos e com processo administrativo aberto, Ibu City encontrou do lado de fora um mundo que havia mudado de tamanho. Não havia apartamento. O hotel havia cobrado os dias de ausência e ela não tinha mais cartão funcionando. A rede de contatos que ela achava que tinha as amigas do Arissan, as conhecidas do condomínio, havia silenciado coletivamente, do jeito que redes sociais construídas em cima de exibição sempre silenciam quando a exibição acaba. Ela era a mãe do homem preso por desvio, e a mulher que havia tentado sair do país com patrimônio não declarado. Esses dois fatos juntos fecharam muitas portas ao mesmo tempo. Karma às vezes trabalha em ondas. A primeira bate e parece que acabou. Depois, a segunda chega. 3 meses dentro de uma cela foram o suficiente para desmontar tudo que Andika havia construído de si mesmo. A cela era pequena. Os companheiros tinham hierarquias próprias, regras próprias e zero paciência para homem que entrou achando que era diferente dos outros. O terno havia ficado para trás. O cabelo havia crescido sem cuidado. O corpo havia emagrecido de um jeito que não tinha nada de saudável. Uma tarde, durante o horário livre no refeitório do presídio, a televisão estava no canal de notícias. Normalmente, Andika não prestava atenção, mas ouviu um nome. Grupo Harmantio. Ergueu o olhar. Na tela, havia uma cerimônia. Um palanque com lona azul. Microfone. Autoridades ao fundo. E no centro, numa roupa de trabalho elegante, estava Nabila. Ela estava falando. A câmera mostrou o rosto dela em primeiro plano. Ela estava sorrindo. Não o sorriso nervoso que ela usava no Contracan quando tentava suavizar a situação. Era o sorriso de quem está exatamente onde deveria estar. Ao lado dela, Paque Harmantio, com a mão no ombro dela, com o orgulho visível de pai que está vendo a filha onde sempre soube que ela chegaria. O locutor explicava que a filha do fundador do grupo Harmantio havia assumido formalmente a direção operacional do grupo e estava inaugurando um projeto de habitação popular em Jacarta. Andika parou de mastigar. O garfo ficou suspenso no ar. Os outros presos ao redor continuaram o barulho deles. Conversas sobrepostas, som de metal contra a bandeja, alguém discutindo no canto. Andika não ouvia nada disso. Havia saído do refeitório sem sair. Ficou olhando para a tela com a intensidade de quem está tentando encaixar as peças de algo que havia estado à sua frente o tempo todo e que ele, sistematicamente, havia escolhido não ver. A pergunta simples do Paque Harmantio no Contracan, dita com aquela voz baixa, sem acusação. Por que você não fica na sua casa, minha filha? Não era pergunta retórica. Não era comparação poética. Era pergunta literal. A casa existia. A casa grande. O dinheiro existia. O império existia. E ele havia ficado de pé naquela sala pequena, suado, com a gravata afrouxada e a raiva do expediente ainda quente no peito, apontando o dedo para o rosto de um homem que poderia comprar o prédio inteiro onde estavam o prédio, o beco, o quarteirão, a rua principal, e havia gritado que ia divorciar a filha dele. A câmera da televisão abriu o plano, mostrou a plateia aplaudindo Nabila. Funcionários, diretores, representantes de governo, todos de pé. Andika se lembrou da noite em que ela havia feito chá para ele depois que ele havia destruído o relógio do pai dela. Ela havia colocado a xícara na mesa com as mãos que ainda tremiam de segurar os cacos do vidro quebrado. E ele havia pegado a xícara sem agradecer, sem sequer olhar para ela, e continuado mexendo no celular. Aquela mulher, na tela do televisor enferrujado, sendo aplaudida de pé por ministros, era a mesma mulher que ele havia mandado embora no meio da noite sob chuva, sem guarda-chuva. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Não tem nada de engraçado.
É só a imagem mais precisa possível do tamanho do erro de uma vida inteira, transmitida em sinal aberto num televisor de presídio às 3 da tarde de uma quarta-feira comum. Andika abaixou a cabeça. O tabuleiro de comida estava na frente dele intacto. Ele não tinha mais fome. Ou tinha, mas não era o tipo de fome que comida resolve. Um preso ao lado olhou para ele, depois para a televisão, depois de volta para ele. Conhece ela? Andika não respondeu. Os 5 anos de pena correram da forma que o tempo corre dentro de lugares assim. Devagar quando se está presente, rápido quando se olha para trás. Andika saiu com uma sacola de plástico, 2 pares de roupa, um documento de identificação e a aparência de alguém que envelheceu mais rápido do que o calendário justificaria. Cabelos brancos antes do tempo, postura encurvada. O dente que havia partido numa briga no primeiro ano havia ficado assim. Não havia quem esperasse do lado de fora. Ele havia sabido, por outros presos, que Ibu City havia ficado doente alguns anos antes, que não havia tratamento adequado, que havia morrido num leito de hospital público sem família presente. Andika ficou do lado de fora do portão do presídio por um momento. Olhou para a rua, olhou para o céu, respirou. O mundo havia continuado enquanto ele estava parado. As tentativas de emprego seguiram a lógica brutal que segue qualquer currículo com lacuna de 5 anos e saída involuntária do último emprego. Não havia retorno de candidatura. Quando havia entrevista e ele explicava, havia silêncio educado e depois nada. Até que um homem de meia idade apareceu no parque onde Andika estava sentado numa tarde. Disse que representava uma agência de colocação de pessoal, que havia uma vaga de jardineiro e zelador num condomínio residencial privado de alto padrão. Salário simples, mas regular. Moradia fornecida no alojamento dos funcionários. Andika disse que sim sem perguntar muito. O condomínio era, na verdade, uma propriedade única. Um terreno grande com uma edificação central que era menos casa e mais declaração de estabilidade. Pé, direito alto, vidro do chão ao teto, jardim projetado, piscina com espelho d'água que refletia o céu em qualquer horário. Andika trabalhava de madrugada às vezes. Aparava às bordas do gramado quando ainda estava escuro para que tudo estivesse pronto quando os moradores acordassem. Varrendo folhas, limpando beira de piscina, silencioso, cabeça baixa, sem fazer perguntas sobre quem morava ali. Até a tarde em que a limusine preta chegou, Andika estava de cócoras limpando o limo da borda da piscina quando ouviu o motor. Recuou para o lado da vegetação, como o chefe da propriedade havia orientado. Deu de costas, esperou os visitantes passarem, ouviu risadas de crianças, virou levemente a cabeça. Só o suficiente para ver. Desceu da limusine um homem que ele reconheceu de fotos de revista nos últimos anos. Adrian, empresário. A categoria de homem que parece ter nascido sabendo como sentar numa cadeira importante. Adrian abriu a porta para uma mulher de vestido longo cor de areia e hijab na mesma paleta. 2 filhos pequenos correram na frente em direção ao alpendre. Na varanda, uma figura de cabelos completamente brancos se levantou devagar para receber as crianças com os braços abertos. Pak Harmantiu. E a mulher do vestido cor de areia era Nabila. A vassoura de Andika tocou a pedra da beira da piscina com um ruído seco que ele não controlou. Nabila ouviu, virou. Os olhos dele se encontraram. Andika segurou a respiração, esperou a reação. Raiva, reconhecimento, alguma coisa. Nabila o olhou por exatamente tanto tempo quanto se olha para um jardineiro que acidentalmente fez barulho, com a educação de quem não vai fazer cena por isso, sem raiva, sem reconhecimento particular, sem nada que indicasse que aquele homem havia existido no centro da sua vida por 5 anos. Um aceno leve de cabeça, o tipo que se faz para qualquer funcionário da propriedade. E então ela se virou para o marido, tocou o braço dele e sorriu para as crianças que já estavam chegando no avô. Andika ficou de pé com a vassoura na mão.
Para destruir alguém com indiferença, é preciso que essa indiferença seja genuína. Fingida não tem o mesmo efeito. O que Nabila havia feito não era performance. Era a prova real de que ela havia curado o que precisava curar e seguido em frente de tal forma que o passado havia perdido o endereço nela. Andika era o jardineiro da casa dela, e ela mal havia notado que ele estava ali. Mais tarde, quando o sol já estava baixo e as crianças estavam dentro de casa, Paki Harmantio saiu pelo alpendre e caminhou em direção à beira da piscina onde Andika ainda trabalhava. Ficou parado a alguns passos de distância. Olhou para a água, depois olhou para Andika. "O serviço está bom", ele disse, não como elogio especial, como observação objetiva. Andika parou, ficou de pé. Não sabia bem o que fazer com as mãos. "Senhor Harmantio, Paki Harmantio é suficiente." Andika respirou fundo. As palavras saíram tortas, como saem quando ficaram represadas tempo demais. "Por que o senhor fez isso? Por que me colocou aqui? O senhor poderia ter deixado você onde estava." Paki Harmantio disse, com a mesma tranquilidade de sempre. "Sem emprego, sem casa, sem nada. Poderia. Escolhi diferente." "Por quê?" Paki Harmantio ficou em silêncio por um momento. Olhou para o interior da casa. Pelas janelas altas, via-se a sala iluminada onde Adrian e Nabila estavam sentados com as crianças. Era o tipo de cena que seria comum em qualquer contexto, não fosse pelo que representava. "Porque morrer é fácil demais", ele disse, "e fugir de consequência também. O que ensina de verdade é ver, todo dia, o que você abriu mão, o que você destruiu, o que poderia ter sido." Andika olhou para a janela. "Você vai trabalhar aqui enquanto quiser. Salário pago em dia, moradia garantida, comida. Ninguém vai te maltratar, ninguém vai te humilhar. Mas todo dia, quando você varrer esse jardim, vai poder ver pela janela uma mulher que você teve na mão e preferiu usar como alvo." Paki Harmantio virou para ir embora. Andika não conseguiu dizer nada. Esse detalhe importa. Paki Harmantio não deu discurso longo. Não listou os erros de Andika um por um. Não exigiu pedido de desculpas formal. Ele construiu uma situação que falava por si mesma todos os dias, indefinidamente. Não é vingança. É uma forma de justiça que não gasta energia em raiva, porque a energia já foi toda direcionada para construir uma vida que é, por si só, a resposta mais completa para quem quis destruí-la. Andika ficou de pé à beira da piscina até o sol acabar de descer. A água estava quieta. O reflexo do céu dourado na superfície era um espetáculo que ele não tinha vocabulário para receber. Ele pegou a vassoura. Voltou ao trabalho. Havia folhas no caminho de pedra que levava ao alpendre. Ele as varreu com o cuidado de quem descobriu tarde demais que atenção ao pequeno é o que separa quem constrói de quem destrói. E lá dentro, pelo vidro, Nabila ria de alguma coisa que Adrian havia dito. A filha pequena estava no colo dela. O menino estava pendurado no avô, que segurava com a força tranquila de quem tem tempo agora para segurar. Andika varreu as folhas, uma a uma. Existe uma lição que nenhum manual de vida escreve com clareza suficiente. A pessoa que você escolhe rebaixar quando está no poder é a mesma pessoa que vai ser o tamanho real da sua queda. Não porque ela vai te derrubar, mas porque quando você cair, ela vai estar de pé, e a distância entre os dois vai medir exatamente o quanto você se enganou sobre quem era quem. Nabila nunca precisou se vingar. Ela só precisou continuar sendo quem era, e isso foi o suficiente para que tudo mais se resolvesse sozinho. Guardem essa história, não pelo drama. Guardem pela Nabila, que saiu na chuva sem guarda-chuva, carregando uma mala pequena, que não pediu, não implorou, não explicou, e que anos depois estava sendo aplaudida de pé por ministros. Guardem isso para a próxima vez que alguém tentar convencer vocês de que dignidade é fraqueza.
Se inscreva no canal para não perder a próxima história. Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. E compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que dignidade não é fraqueza. Às vezes, é a coisa mais poderosa que existe. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se encontra na próxima história.